Olá, good morning. Diz que havia numa cidade um médico com muitas especializações, tinha estudado numa das melhores universidades que existe e seu consultório ficava na melhor avenida da cidade, a casa dele no melhor bairro residencial da cidade, e ele tinha amizade com muita gente. Na rua dele tinha pessoas lá que trabalhavam para a prefeitura, né? O chamado gari, que é uma expressão, né? O primeiro dono dessa empresa no Rio de Janeiro, o sobrenome dele era Gari, daí que vem o hábito de chamar, né, essas pessoas de gari. Mas infelizmente, né, gente, a morte não é pra gente acostumar com ela. Ontem morreu, né, Paulo Rossi, com 64 anos. O nosso carrasco da Copa de 82. Eu estava assistindo aquele jogo, né? Eu ia dizer que eu estava lá, eu estava atrás da televisão, né? Eu estava vendo. Mas aí, o gari morreu e o médico morreu poucos segundos depois. E quando chegaram na contabilidade dos céus, que a Bíblia diz que lá nos céus tem livro também, lá também tem registros, né? Se tem livros é porque tem registro. O rico chegou, o médico, o doutor, o cirurgião, né? Um homem de uma importância vital para nós, para a sociedade, para a vida. E ele chegou e viu o gari lá sendo atendido. E aí os anjos dando as coordenadas e tal, indicou a casa dele que ficava ali perto da contabilidade mesmo, perto do escritório ali do céu. E ele viu, rapaz, o gari recebeu uma linda mansão, mas uma coisa imensa. Uma casa, né, lâmpadas de LED, pisos de primeira, pintura de primeira, uma construção sem colocar defeitos. O doutor ficou pensando, poxa, se ele era o gari lá da rua da minha casa, esse cidadão lá da minha cidade, né? Eu até devo ter atendido ele algumas vezes. Ou talvez não, né? Não teria dinheiro para pagar uma consulta daquela. Imagina, se ele ganhou essa casa, imagina a minha. A minha vai ser um quarteirão inteiro, né? A minha casa vai ser, assim, algo descomunal, né? Vai ser algo assim, que não tem nem explicação. Aí atenderam bem o gari, deram as chaves, conversaram, olhou a ficha dele toda. Ele se despediu, viu o médico lá, o cumprimentou, tal, e saiu. Saiu, foi lá para casa dele. Aí chegou a hora do médico, eles leram tudo, tal, ele confirmou, não, eu era um médico cirurgião com muitas formações, com muito doutorado em vários, né, visitei vários países do mundo, muitos seminários, né, como orador e tal, como palestrante e tal, quase fui Nobel. E aí eles falaram, olha, aí depois que acertaram todos os papéis, pegaram uma chave assim, bem rude, né? Falou, olha, o senhor pega essa avenida aqui, o senhor vai andar aí muitos quarteirões, tantos quarteirões, uns 10 quarteirões. A hora que o senhor chegar na quadra tal, o senhor vai ver, só tem lá no seu lote lá, só tem uma casa lá, pequena lá, aquela casa é sua. Aquela casa lá é sua, né? E não deu maiores detalhes. O doutor saiu todo feliz. Falou, poxa, minha casa ainda, né, é num lugar muito bom, né? Não vai ter movimento lá na rua, né? E ele saiu andando. Saiu andando. Quando ele chegou lá, para surpresa dele, ele achou uma casa de adobe. O adobe é um tijolo feito assim, só de barro. É um tijolo rústico que as casas eram feitas na década de 60, de 70. Algumas pessoas não conhecem o adobe.
A casa não era rebocada, nada. Ele chegou, achou estranho, abriu a porta, achou só um banquinho pequeno, fogão a lenha. Ficou encabulado. Meu Deus, mas lá eu fui o grande cirurgião. Nossa, eu curei tanta gente. Fui médico de família. Nossa, trabalhei em grandes hospitais. Para falar comigo era a maior dificuldade. Tá havendo algum erro aqui. O Gari, eu vi lá, ele recebeu uma mansão. Eu acho que eles trocaram. Aquela mansão é minha, essa casa aqui é do Gari, ué. O Gari não estudou, o Gari não fez nada. O salário dele era ínfimo, né? O meu salário era... Eu ganhava milhões e milhões, né? Era milhões e mais milhões. Tudo bem, eu trabalhava muito, muitos plantões, tinha muita clientela, trabalhava em muitos horários, mas o dinheiro vinha. Não saía de cima dos livros, mas o dinheiro vinha. Ele volta lá na contabilidade e tenta refazer todo o processo de novo. Olha, eu sou o doutor fulano de tal, eu tenho tantas formações, eu fiz palestra em vários países do mundo, eu descobri coisas na medicina para facilitar o trabalho dos médicos e da vida das pessoas. Eu ajudei a prolongar a vida das pessoas. Eles olharam, falaram, não, é aquela lá mesmo. Que consta aqui, aquela casa é a sua, aqui no céu. Ele andou, voltou para lá desconsolado, chegou lá, ficou lá mais umas 2, 3 horas, não se conteve. Falou, vou ter que ir lá na contabilidade de novo. Vou ter que ir lá falar com aqueles anjos lá, ué. Eu quero saber por que essa é minha casa. O que está acontecendo aqui no céu, ué? E ele voltou lá e falou tudo de novo. E ele perguntou, por que essa casa lá é a minha de adobe? Sendo que eu morava em mansões. Os anjos responderam o seguinte, falou, olha, aqui no céu, as casas são feitas com o material que vocês mandam lá da terra. E o material que o senhor mandou foi esse. Ali, em Mateus capítulo 6, né? A partir do versículo 24 ali, quando Jesus fala que nós não devemos servir a dois senhores, porque nós vamos amar mais um do que o outro, ele diz assim, não ajunteis tesouros nos céus, onde a traça, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntais tesouros lá no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome. Jesus fez várias revelações. Primeiro ele mostrou que aqui na terra, por melhor que seja o material, ele vai ter desgaste. Por exemplo, da ferrugem no café, da doença nas lavouras. Tudo tem seu prazo de validade, tudo estraga. Você faz uma casa linda, sem goteiras, tudo certo. Daqui a pouco você tem que pintar a casa, ainda que passe anos, passa lá a melhor tinta, né, o melhor piso. Você até faz aquilo para não ter que mudar, daqui a pouco vem um piso melhor, daqui a pouco vem tem um serviço melhor a te oferecer, né? Mas Jesus revelou também, primeiro ele revelou que a eternidade existe mesmo, não adianta. Ele revelou que a eternidade existe e ele falou uma outra coisa, que tem jeito de ajuntar tesouros lá nos céus. E ele diz que o que nós ajuntamos nos céus é uma coisa interessante. Lá é intocável. Lá os materiais são perduráveis. Lá os materiais não se deterioram. Por exemplo, por que o ferro enferruja? Porque ele quer voltar para a natureza. O químico Lavoisier, né? Ele diz, nesse mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Os materiais que existem vão mudando, vão se transformando, né? Tô colocando assim para você ver o gatinho que passou ali. Então, aquilo que você fizer em relação aos céus, isso vai ficar lá. Isso é a sua construção lá. Você pode dizer, mas como que eu faço isso? Quando você procura, existem várias maneiras da gente usar o dinheiro da gente. Nós às vezes queremos usar só para nós e para as pessoas que amamos. Há um grande erro aí.
O dinheiro, ele é um servo. O dinheiro, ele é um empregado. Quando o dinheiro é visto assim, ele é um bom servo, mas quando ele é visto como o senhor da situação, o dinheiro é um péssimo senhor, ele é um péssimo patrão. Outra coisa, caixão não tem gaveta. Mas olha, você tem que aprender. Olha, a Bíblia fala em dízimo, a 10ª parte que você ganha, você não deve comer. Deus deixou o Adão comer de 99% das árvores, mas de uma árvore lá, de 2 árvores, ele não deixou. A gente não pode comer tudo que a gente ganha, não. O dízimo, a oferta alçada, a esmola sim, a esmola diz que aquilo que a mão direita fizesse, você deu esmola, não precisa comentar com ninguém, não. Existe a oferta do cordeiro, existe a oferta do agravo, do desagravo, que eu já falei para vocês, se ainda não saiu, vai sair. Ou então está numa das minhas mensagens, está numa das minhas mensagens lá, né? A oferta do desagravo, né? Quando você está numa crise muito grande, você deve dar uma oferta do desagravo a Deus, né? Eu já tive essa experiência, né? Eu estava numa crise muito forte, fiz um trabalho lá para casais, fiz um trabalho na igreja, Deus abençoou o pastor, ele me chamou e eu recebi R$ 850. Tirei meu dízimo lá, 85, e pensei, a minha oferta de desagravo não pode ser menos que meu dízimo. E aí levei 85 também de oferta de desagravo. O mesmo tanto que eu dei de dízimo, eu dei de oferta de desagravo. E eu acredito no poder de Deus, né? Eu não olho para as minhas circunstâncias. Eu olho para Deus. Então, você tem ajuntado tesouro nos céus? Você é uma pessoa que sensibiliza? Você atende alguma pessoa sem pagar a consulta? Você é capaz de atender e ver que a pessoa não tem dinheiro para comprar remédio, dar remédio? Porque, olha, eu já vi histórias de médicos que não têm coragem de cobrar de um outro médico, mas do pobre ele cobra. Você vai dizer, mas eu preciso viver. Não, mas cobra o teu amigo que é médico também, então, hein? Por que rico tem que fazer tanta média com rico, sendo que Deus mandou a gente ajudar aquele que não pode nos retribuir? Porque no mundo é assim, a gente só dá um leitão para quem pode nos dar uma leitoa. A gente só dá uma vaca para quem pode nos dar um boi. Está errado. Porque aí as competências vai ser só nessa vida. O que você está juntando? Que material que você está mandando para o céu? Aquele homem era gari, mas ele tinha uma mansão, rapaz. Porque às vezes a pessoa ganha pouco por outra coisa. No céu só tem um peso e uma medida, quer ver? Se uma pessoa ganhar R$ 1.000, o dízimo dele é R$ 100. Se uma pessoa ganhar R$ 10.000, o dízimo dele é R$ 1.000. Se ele ganhar R$ 100.000, o dízimo dele é R$ 10.000. Se ele ganhar R$ 1.000.000, R$ 100.000 é o dízimo. Então a matemática de Deus é uma só. Se você pegar uma pessoa que deu R$ 10 e pegar uma que deu 10.000, eles estão no mesmo nível, são dizimistas fiéis. A cabeça da pessoa que pode pensar grande monetariamente. Nossa, mas não, perante Deus não. Agora olha só, uma pessoa paga previdência social. Ele paga sobre 5 salários mínimos. Ele é autônomo. E esse mês ele não ganhou nada. Não, ele tem que pagar, ele tem que arrumar o dinheiro e pagar. Ele tem que pagar de qualquer jeito. E se também no mês ele ganhar mais de 5 salários mínimos, ele vai pagar só sobre 5 salários mínimos. No céu só tem um peso e uma medida. E que material que você está mandando para lá?